Salmo 125, verso de número 1, diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Como eu falei aqui da questão das irmãs, aqui nos Salmos de número 127, do lado, aí onde nós lemos, no verso de número 3, diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, bem-aventuradas são todas aquelas que recebem de Deus na incumbência, de gerar um filho, de ter uma criança, a imagem de Deus e a sua semelhança. Meus irmãos, aqui os Salmos de número 125, a Bíblia mostra para nós que há de fato a segurança daquele que confia na pessoa bendita de Deus e tem o Senhor como a sua rocha, como o seu escudo. E veja que o salmista aqui, esse salmo é anônimo, não está aqui intitulado um escritor, mas o interessante é que ele começa dizendo: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Então veja que ele está dizendo que não é todas as pessoas que têm a confiança em Deus, mas todavia aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E veja que esses salmos chamam a nossa atenção, nos faz lembrar de uma vez o apóstolo São Paulo, quando ele estava numa embarcação, ele estava num navio, juntamente com ali dezenas, centenas de homens que estavam presos e estavam sendo levados para outro lugar. Inclusive Paulo estava indo a Roma, e a palavra do Senhor mostra para nós que naquela embarcação, naquele navio, havia ali uma situação que chamava a atenção das pessoas, devido ao mau tempo, devido à tempestade, devido à época de assim muito nublado, não conseguia enxergar, muita cerração. Então ali o capitão, ele não tinha muita visão e estava correndo risco de qualquer momento, ali bater o navio em alguma rocha, em alguma pedra, e é como você estiver dirigindo no escuro, no lugar tenebroso, sem você conhecer, sem farol, sem nada, é aquela escuridão terrível, e você ali preocupado numa chuva, como a gente já pegou muita chuva em viagens, que a gente não conseguia enxergar 2 metros para frente do carro, você dirige naquela tensão, não sabe se está saindo da pista, se alguém está na frente parado, ou enfim, aquela tensão pedindo a Deus que Deus livre do impacto de bater em alguém ou alguém bater em você. Então Paulo, ele estava naquela situação com a tripulação, mas naquela noite, numa determinada noite ali, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, ele se manifesta a Paulo e diz para ele ficar tranquilo, para ele ficar sossegado, que nenhum daqueles que estavam ali na embarcação, estavam no navio, nenhum iria perecer, mas independente do que viesse a acontecer posteriormente, todos tinham que ficar ali dentro, ninguém podia sair, porque Deus daria livramento a todos que estivessem ali dentro. Então o que acontece? Paulo falou isso para a tripulação. Agora o que vai acontecer? 2 coisas: nós acreditamos no homem de Deus, ou nós desacreditamos e vamos confiar na sorte. Então Deus disse: fique dentro, porque se sair eu não me responsabilizo, mas se você ficar dentro, fique tranquilo que nada vai acontecer. Aqueles que é aventureiro supostamente vão querer confiar na sorte e tentar alguma coisa, mas aqueles que confiam em Deus, que temem o Senhor,
vai descansar. Paulo disse, olha, vocês já estão cerca de 14 dias sem comer nada. Vocês estão no jejum total. Porque imagina, eu sempre quando passo perto do mar, eu digo para minha esposa, isso aqui é terrível, porque você olha para o mar, se você não tiver água doce para beber, você estiver no mar, lá no meio das muitas águas, você morre de sede, porque quem bebe água salgada? É impossível, salgada mesmo. Então você está ali em meio a tanta água e você morre de sede. E a tripulação estava sedenta, estava faminta, e Paulo diz, não, dá um jeito, prepare alguma coisa, coma, porque já estão 14 dias, senão vocês vão perecer. E aqueles homens, o que eles fizeram, eles confiaram em Deus. Por mais que depois houve ali um processo, até de destruição em parte do navio, mas a Bíblia mostra para nós que todos que ali estavam, que confiaram em Deus, eles prevaleceram, eles não morreram. Lembrando que depois, quando Paulo ele chega na ilha de Malta, todo mundo tem conhecimento disso, chega ali naquela ilha, uma ilha sinistra, havia ali um povo que habitava naquela ilha, mas todavia havia muitas pessoas que estavam doentes, passando por um processo de enfermidade muito grande, e Paulo chega ali com alguns homens, e a Bíblia mostra para nós que ali eles fazem uma fogueira, porque estava muito frio naquela noite, um tempo frio, terrível, e eles ali preparam uma fogueira, e a Bíblia diz que para se aquecer, e Paulo, entre todos que ali trabalhavam, preparando ali o fogo, Paulo pega ali uma árvore, um pedaço de galho para colocar, e no momento que ele vai colocar aquela árvore ali, aquele galho para queimar, aquela lenha para pegar fogo, a Bíblia diz que uma víbora, venenosa, ali abocanha ali o braço do apóstolo Paulo, e todo mundo olha para Paulo, esperando que só uma coisa viesse a acontecer, contando ali os segundos, para que Paulo pudesse cair morto, porque era uma víbora venenosa. Mas da forma que ela picou Paulo, ela ficou ali talvez pendurada no seu braço, lançou ela no fogo, e todo mundo esperando ele morrer, e Paulo fica tranquilo, fica em paz, e todo mundo olha para aquela situação, passa ali o tempo, e Paulo continua normal, tranquilo. Então alguém grita e diz, a esperança não deixou que Paulo ele viesse morrer, mas na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus garante para nós por intermédio de Cristo, a qual Paulo procurava imitar, dando para nós o exemplo, quando o Senhor diz o Senhor dizendo, eis que vos dou poder, como dava para Paulo, para nós, dizendo que para vocês pisar em serpentes e escorpiões, e não bastando só em serpente e escorpião, mas se vocês beberem alguma coisa mortífera, dano algum não lhe sucederá. Então aquela palavra estava se cumprindo na vida de Paulo, porque Paulo confiava em Deus. Paulo não se desesperou dizendo, olha, faça para mim aí um chá, faça alguma coisa, chama o benzedeiro aqui na ilha, porque eu vou morrer, eu fui picado pela serpente, por uma víbora. Paulo ficou em paz, confiando em Deus, porque ele sabia que a presença de Deus estava na vida dele, que o poder de Deus estava sobre ele, que nenhum tipo de mal poderia atingir aquele que confia no Senhor. Igreja, eu quero dizer para você nessa noite, no início dessa palavra, que Deus, ele é o mesmo, Deus não mudou, Deus, ele não muda. Deus é o Senhor que tem uma obra, que tem um projeto na tua vida, que quer mudar a tua história. E nós sabemos que o dia de hoje nós estamos vivendo dias tenebrosos, nós estamos vivendo dia de tempestade, nós estamos vivendo dia que dá a impressão que o nosso barco está para ir a pique. Nós estamos ouvindo barulho, parece que está rachando a madeira. Mas eu quero dizer que em meio a tudo que está acontecendo, ou que vai acontecer, eu quero dizer para a igreja, tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor, descanse em Deus, confia em Deus. Porque o salmista está dizendo aqui que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em outra tradução, diz que os que confiam no Senhor, eles permanecem de pé, nada pode derrubá-los.
E aí nós olhamos para a igreja de Deus, nós olhamos para os irmãos, alguns nós sabemos da situação, outros não. Mas o que eu quero dizer é que a vida não foi fácil, não é e não será. Mas se do dia que você levantou a mão para o Senhor, depois de tudo que já lhe aconteceu, você permanece de pé, você está aqui hoje, é um sinal que você confia em Deus, é sinal que você é um escolhido de Deus, é uma escolhida do Senhor, é sinal que a presença de Deus está na tua vida, e nada pode te fazer curvar, nada pode te fazer cair por terra, porque Deus, o Senhor, Ele tem segurado na tua mão, e Ele vai te manter de pé. Será que você crê na palavra de Deus? Você pode adorar a Deus nessa noite? Laca soube a canarábia, surimicanta, labra cheia. Meus irmãos, é fácil nós dissemos que nós confiamos em Deus quando está tudo bem. É fácil a gente dizer que confia no Senhor quando tudo está normal. Mas na hora do dia mal, na hora do problema, a gente vê que não é como a gente pensa. Por exemplo, alguém vai louvar o Senhor, ouve o louvor, que benção, aqui o louvor que as irmãs conhecem, eu ouço desde quando saiu, né, ceia de cor praticamente, é uma benção o hino, é fácil, só que quando eu vou pôr o playback, aí eu coço a cabeça, ixi, será que já iniciou, já foi, o cantor está lá em cima, eu estou começando agora. A gente pensa que é, mas não é. Então tem coisas na nossa vida que a gente acha que é fácil, e não é fácil. Nós precisamos confiar em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou um dia que o Senhor Jesus, Ele estava reunido com os seus discípulos, ali já próximo dele ser entregue, próximo dele ser traído. E Jesus, Ele conversando com os seus discípulos abertamente, para se cumprir o que foi dito por Miqueias, por exemplo, para se cumprir o que foi dito por Zacarias, aonde o Senhor Jesus, Ele diz que o pastor, aliás, Zacarias, Malaquias, aonde o Senhor Jesus, Ele diz que o pastor, ele seria ferido, ele seria morto, e as ovelhas, elas se dispersariam, se tornariam dispersas, iriam ficar pelos montes como ovelhas sem pastor. Então Jesus, ele simplifica e diretamente ele diz para os discípulos: olha, está chegando o meu momento, está chegando a minha hora, que eu serei traído com um beijo, vão me trair, eu serei colocado na mão dos romanos, eles irão me humilhar, eles vão me bater, eles vão cuspir em mim, eles vão me despir, eles vão me apedrejar, eu serei açoitado, meu sangue vai ser derramado, e vocês vão me abandonar, vocês se dispersarão, e eu, como pastor, ficarei só. Quando Jesus fala dessa maneira, eu estou traduzindo para os irmãos, falando na linguagem simples. Quando Jesus fala isso, o apóstolo São Pedro, que sempre se destacava, sempre se colocava na frente dos outros como líder para responder, Pedro, ele olha para Jesus e disse: mestre, de maneira alguma isso vai suceder, de maneira alguma isso vai acontecer. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou contigo, eu quero dizer que nós estamos juntos nessa empreitada, eu quero dizer para o Senhor que pode ficar tranquilo, que eu vou contigo aonde tu fores. Senhor Jesus, mestre, se possível for, eu darei a minha vida no lugar da tua. Jesus olha para Pedro, os demais que estavam ali ao redor, e diz: Senhor, nós também, nós daremos a nossa vida pelo Senhor.
Que benção, todo mundo disse a mesma coisa. E agora eu vou dizer para os irmãos uma coisa: será que Jesus creu em Pedro? Será que Jesus creu nos outros? Não. Jesus conhecia o coração deles e Jesus sabia que o que estava determinado para ele, só ele teria que passar, ninguém ia passar, ninguém ia ocupar a cruz de Jesus. O cálice que era para Jesus beber, ele ia beber, outro não iria beber o cálice dele. Ou seja, aquilo já estava determinado. Jesus passar, por mais que Pedro era forte, por mais que os outros também eram fortes, por mais que eles estavam forjados em Cristo, quem teria que passar era Cristo, eles não iriam passar. Jesus precisava dar o exemplo. Então Jesus olha para eles, balança a cabeça, talvez todo mundo ali pegando na mão, abraçando, nós somos terríveis, nós vamos dar vida para o nosso mestre, todo mundo ali fazendo aquela média, como todo homem às vezes quer fazer diante de um líder, como todo servo quer fazer diante do seu Senhor. Jesus olhou para ele e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente para você, Pedro. O galo, ele não cantará na noite, enquanto você não me negar 3 vezes. Olha o que Jesus fala para Pedro, que o galo não vai cantar enquanto Pedro não negá-lo 3 vezes. Meus irmãos, dava impressão, quando a gente lê esse texto, parece que Jesus leu ali um script, parece que Jesus leu ali uma fala, uma história, Jesus decorou, e Jesus estava falando exatamente tudo aquilo que já havia acontecido. Jesus já tinha tudo em mão, já tinha tudo na mente, tudo o que ia acontecer Jesus já sabia, já estava diante dele, nada era novidade para Jesus, de maneira que todo mundo ficava perplexo como Jesus falava. Peraí, mas como que ele sabe, como que ele conhece? Por isso ele é Deus, ele não é qualquer pessoa. A tua vida está na mão de Deus. Deus conhece a tua vida mais do que você sabe, do que você mesmo. Tudo está diante de Deus, nós sabemos só o que passou. E se brincar, a gente já até esqueceu de ontem. Talvez até de coisas que aconteceu hoje a gente esqueceu. E amanhã? Amanhã é uma surpresa, mas diante de Deus, Deus já sabe de tudo. Desde quando você nasceu até o dia que você morreu, Deus ele sabe, está diante de Deus. A tua história está contada diante de Deus. Para Deus não tem surpresa. Por isso que nós precisamos confiar, por isso que nós precisamos depender de Deus, por isso que a nossa vida nós temos que entregar para o Senhor, porque Deus ele tem uma obra, Deus tem um projeto na nossa vida, nós precisamos permanecer com Ele. Veja bem, eu estou falando aqui de confiar em Deus, de confiança, porque quando está tudo bem, é bom confiar, é fácil confiar, mas e quando chegar o dia mau? Jesus estava com os discípulos: nós vamos dar vida, nós vamos morrer por ti. Ah é? Tá bom. Daqui a pouco, Jesus está no Getsemane ou Getsemane com os discípulos, e Jesus disse: vamos, né? Depois de orar, Jesus disse: vamos, porque o que há de me trair está chegando. Daqui a pouco chega Judas, o Iscariotes, com uma quantidade de soldado romano muito grande, todos fortemente armados. E Judas chega naquela noite escura, fria. Judas vai direto até Jesus e abraça ele. Rabi, abraça Jesus e dá um beijo no seu rosto, porque Judas havia combinado com os soldados, dizendo: olha, aquele que eu der o beijo, aquele que eu der o ósculo santo, este é Jesus, prendei-o. Então Judas chega de braço aberto, abraça ele e dá um beijo no seu rosto. E então chega o momento, os soldados pegam ali sua lança e espada, e agora vão prender Jesus. O que vai acontecer, meus irmãos, na hora da prisão? Resumindo, estava todos ali, os 12, todos ali com Jesus. O que andou menos correu. Quando viram a multidão de soldados, todo mundo armado,
O discípulo que andou menos correu, todo mundo deu no pé e Jesus ficou sozinho diante dos soldados romanos. Jesus foi preso e naquela noite Jesus vai passar por 6 julgamentos. 3 julgamentos sobre o povo judeu, sobre os homens da lei e 3 julgamentos sobre os poderes de Roma. Jesus passa por 6 naquela noite. Nunca houve na face da terra um julgamento tão rápido. Numa noite, enquanto todos dormiam, Jesus foi sentenciado, foi condenado e crucificado. Foi julgado, condenado e sentenciado à morte. Numa noite. O que a Bíblia vai mostrar? Que quando Jesus estava passando pelo processo, de longe Pedro sondava Jesus. Ali se aquecendo o fogo, alguém dizia: tu é um dele, porque a tua fala te denuncia. Pedro murmurava, xingava, dava no pé, ia para outro lugar, esquentava ali no fogo, a noite estava fria, procurando a brecha, olhando para Jesus de longe. Alguém dizia: tu é um dele, a tua veste te denuncia, você veste como ele. Pedro xingava, falava um monte de coisa, saía dali, ia para outro lugar e estava lá se aquecendo, procurando uma brecha, olhando para Jesus de longe. E alguém olha para Jesus e diz: tu és um dele, tu estava com ele, eu lembro, eu te vi, tem aqui testemunha. Pedro lança a praga, amaldiçoa. E quando ele faz isso pela 3ª vez, o galo brada, o galo canta como nunca cantou, como a trombeta. Pedro ouve o galo, Pedro olha, Jesus está olhando para ele, como diz: está vendo, eu não te disse? Balança a cabeça. Então o arrependimento veio sobre a vida de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro saiu e foi chorar amargamente, porque ele traiu Jesus. Ele viu que Jesus tinha o controle de tudo. Jesus permaneceu inabalável, porque Jesus confiava em Deus, e os discípulos precisavam confiar em Cristo, eles não confiaram. E eu quero dizer para você que nós podemos optar para essas 2 situações: nós confiar em Deus e permanecer como Cristo permaneceu forte, ou nós agirmos como os discípulos. Falamos que confiamos em Jesus e fazemos como ele, dar no pé, correr e ficar de longe assistindo a situação. Nós permanecemos como homens ou permanecemos como covarde? É uma opção, nós podemos escolher. Veja bem, a Bíblia mostra para nós um pouco aqui atrás no Antigo Testamento. Veja como é confiar em Deus. Nós estamos falando que os que confiam no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, nunca se curva, mas permanece de pé. Quem nunca ouviu falar de um homem chamado Davi? Davi, jovem, adolescente, não era ainda um homem formado, mas estava a caminho. Era uma pessoa, era um jovem caçula na casa do seu pai Jessé, de Belém, belemita, diz a palavra de Deus. E Davi, desde pequeno, ele já tinha uma responsabilidade que o seu pai confiava nele. Talvez para muitos era uma coisa boba, mas para outros era algo que tinha que ter coragem. Qual era o trabalho? Apacentar ovelhas. Mas ovelha? Puxa vida, a ovelha é um animal manso, humilde, que obedece, não dá trabalho. Não, a ovelha não. Mas aquele que persegue a ovelha, que é o problema. A ovelha não é o problema é quem persegue a ovelha. E quem que persegue a ovelha? Lobo, leões, ursos, e etc, e etc. O problema não era a ovelha, o problema era atrás da ovelha, é quem perseguia a ovelha, isso que é o problema. Então a função de Davi era uma função arriscada, porque ele precisava proteger. E proteger a ovelha
Ele tinha que levar em consideração que, dependendo da situação, ele teria que dar a sua vida para proteger aquela ovelha. Por isso que a Bíblia fala acerca de Jesus, ele dizendo que ele é o bom pastor e que ele, dependendo da situação, ele daria a sua vida pela ovelha. E foi o que aconteceu. Nós vimos isso acontecer. Ele deu a vida pelas ovelhas. E as ovelhas que Jesus deu a vida, não foi nenhuma outra, uma ovelha de pelo, uma ovelha quadrúpede, mas é eu e você que temos o título de ovelha, segundo a Bíblia. Então ele deu a vida por nós, como Davi estava à mercê de dar a sua vida pelos animais, pelas ovelhas que ele cultivava à ordem do seu pai. E deixa eu ser breve para não estender. A Bíblia mostra para nós que chegou um determinado dia que Israel estava para iniciar uma guerra, juntamente com os seus inimigos mais ferrenhos, os inimigos que mais humilharam, mais perseguiram desde o princípio a nação de Israel, cujo nome era os filisteus, inimigos ferrenhos de Israel. E chegou um determinado dia que estava preparando o Vale do Carvalho no meio. De um lado estava Israel, do outro lado os filisteus. Israel estava ali preparado, felizes, porque ia ser homem a homem, corpo a corpo, espada a espada, lança a lança, escudo a escudo, a guerra estava certa. Só que, de repente, os filisteus tinham uma arma que ainda não era apresentada a Israel. Israel não conhecia aquela arma. E aquela arma era uma arma invencível, era uma arma mortal. E que arma era essa? Era um gigante chamado Golias de Gate, um guerreiro fortemente armado, gigante, pesado, um homem que a Bíblia relata que ele nunca havia perdido nenhuma batalha. E aquele homem, ele vem andando no meio dos filisteus, ali quase tremendo a terra, cheio de armadura, e ele dá o brado e diz: olha, a partir de hoje eu lanço um desafio ao povo de Israel, ao exército de Israel. Eu quero que vocês me dêem um homem para que lute corpo a corpo comigo, eu representando os filisteus e o homem de vocês representando vocês. E se esse homem ganhar, que é impossível, nós filisteus seremos vosso servo. Mas se ele perder, que certamente isso vai acontecer, vocês serão nossos servos. Nós vamos dominar sobre vocês. Vocês vão nos servir, vão ser nossos escravos. Eita! Quando Golias fala dessa maneira, ele começou a amaldiçoar, lança a praga em nome dos deuses, dos filisteus. E aqueles homens de Israel, inclusive o rei, começou a ficar branco, pálido, começou a perder a força, perdeu a esperança. Agora, por que, meus irmãos? Por que eles perderam a fé? Por que eles perderam? Por que eles perderam a confiança? Porque eles não creram, porque eles não acreditaram em Deus no dia mau, no dia do problema. Peraí, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação de Deus. O que nós vamos fazer? Peraí, vamos unir todo mundo aqui, vamos dobrar o nosso joelho, vamos lutar pela causa comum. O problema não é só meu, o problema é nosso. Nós vamos ser escravos se nós perdermos. Então vamos orar, porque Deus nos escolheu para nós sermos livres. Deus não nos escolheu para nós sermos escravos. Então o que nós vamos fazer? Vamos nos reunir, vamos nos unir como um único homem e vamos clamar o socorro de Deus. Vamos pedir para que Deus faça alguma coisa, vamos pedir para Deus intervir, vamos pedir para Deus estender a mão, vamos pedir para Deus nos dar poder, para Deus nos encher da presença dEle, e alguma coisa Deus vai fazer contra o inimigo. Pastor, eles fizeram isso? Não, eu estou dizendo, isso é uma sugestão, eles teriam que ter feito isso. Eles fizeram? Não, o que eles fizeram? Eles retrocederam.
Todo dia eles estavam tremendo. A Bíblia diz que pela manhã, pela tarde, todo dia Golias afrontava, amaldiçoava, e eles lá tremendo, vibrando de medo. Meus irmãos, deixa eu dizer algo mediante essa palavra. Quantas pessoas aqui dentro da igreja hoje, que a sua família é crente, talvez você, teu marido, a tua esposa, vocês filhos são crentes, os pais também são, ou os pais são crentes, os filhos também. Presta atenção quanto de vocês que estão tremendo acerca da afronta, que estão com medo, o que fazer, o que eu vou fazer agora, a situação está difícil. Meus irmãos, ouça esse conselho. Chegue à tua casa hoje, entra dentro do teu quarto, ou aonde você sentir melhor. Meus irmãos, segura um na mão do outro, reúna todo mundo, segura na mão do outro, faça uma corrente ali de fé, de oração. Comece a invocar o nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Comece a clamar pela presença do Deus que você serve, o Deus da Bíblia. Comece a pedir força, a pedir graça, a pedir estratégia. Comece a pedir para que Deus haja na situação. Faça uma campanha, 3 dias, 7 dias. Coloque a tua fé em prática. A Bíblia diz que o inimigo afrontava 40 dias pela manhã, pela tarde. E o povo tremendo, com medo, não sabia o que fazer, esperando a morte. Quantos de nós estamos esperando a morte? Já fomos sentenciados pelo inimigo e estamos esperando o inimigo cumprir a sua sentença. Sabendo que Deus, o Senhor, é aquele que nos absorve. É o nosso juiz, é aquele que nos escolheu para vencermos. E nós estamos prostrados diante do inimigo. Pastor, tem solução? Tem. A primeira é essa que eu te disse. A segunda solução, a Bíblia mostra para nós que Davi, por ordem do seu pai, foi até o exército de Israel levar comida para os seus irmãos, levar comida para o rei Saul, levar queijo, entre outras coisas, cevada. E a Bíblia diz que quando Davi está chegando ali no arraial, quando Davi está chegando perto do exército de Israel, a Bíblia diz que era exatamente o momento que Golias ele se levanta. E Golias ele vem marchando e de lá ele brada, dá um grito. Ele começa a amaldiçoar o povo de Israel, o soldado de Israel. Começa a lançar praga e pedindo: cadê o homem? Cadê? Me dê um homem para que lute de igual comigo. E xingava e etc. Espera aí, Davi ouve aquilo. Davi para, olha para aquele homem. E Davi olha para o exército de Israel. E Davi faz uma pergunta, dizendo: quem é esse incircunciso? Incircunciso é a pessoa que não foi circuncidada, é uma pessoa imunda. Quem é esse incircunciso para ofender, para afrontar o exército do Deus vivo? Davi olha para Golias e fala dessa maneira. Todo mundo começa ali a dizer: não, esse é o guerreiro, esse é Golias, é o campeão invicto dos filisteus. Mas o rei disse: se tiver alguém que vencer ele, o rei vai dar filha em casamento, vai ser genro do rei, o rei vai livrar toda a sua casa, a sua família de não pagar mais imposto, vai se tornar isento, e etc, e etc, e etc. Davi não estava preocupado com isso. Davi era jovem, Davi estava preocupado em defender o povo dele, porque Davi era pastor, Davi era o pastor de ovelha. Davi estava disposto a dar a sua vida pela nação, pelo seu povo, pelo chamado que Deus tinha na vida dele. Davi não era covarde. A Bíblia diz, presta atenção, que Davi é colocado diante do rei Saul, o rei de Israel, que estava ali também, que era de estatura alta, não como Golias, mas era o que
era mais alto, que talvez era o que era para lutar, mas ele estava ali, tremendo, com medo, e Davi chega até ele, e Davi vai expor a situação, vai mostrar o seu currículo para o rei Saul, e vai dizer: olha, rei, eu sou Davi, eu sou de Belém, da Judéia, meu pai é Jessé, o belemita, meus irmãos estão aqui, algum dos meus irmãos é soldado teu, e o seguinte, eu sou pastor de ovelha, eu trabalho para o meu pai cuidando das suas ovelhas. E Saul olhando para ele: mas um menino, ovelha, o que isso quer dizer? Ele vai dizer: olha, eu cuidando das ovelhas, veio o leão, eu catei o leão pela juba, eu matei o leão, acabei com ele, veio o urso para devorar a ovelha, eu livrei a ovelha, rasguei o urso no meio, acabei com ele. E detalhe, rei, eu vou fazer dessa forma, com esse incircunciso filisteu que afrontou o exército do Deus vivo. Saul, imagina Saul, naquela hora ele se desespera. Agora imagina a estatura de Saul, um homem formado rei, Davi um jovem. Saul olha para ele e diz: você quer ir? Quer? Vou. Então tá bom, tome a roupa, pega a minha veste de guerra, tenta colocar o capacete, cabia 3 cabeças dentro do capacete, vai pegar o escudo talvez maior que Davi, vai pegar a espada, Davi não consegue nem levantar a espada, aquela roupa que parece que coloca um saco num cabo de vassoura. Davi olha para aquilo: não, isso não me dá, não serve para mim, arranca tudo aquilo, joga para lá, eu vou contra esse filisteu, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem ele afrontou. Eu quero mostrar para os irmãos como que é confiar em Deus, como que é olhar para o inimigo como se o inimigo não fosse nada, olhar para o inimigo com os olhos de Deus, ver o inimigo como Deus vê, ver o problema como Deus vê, usar as armas, não as armas do homem, mas as armas de Deus. O apóstolo São Paulo, ele escreveu para nós exatamente como Davi, ele olhava para Golias e as armas, se bem que Davi, ele possuía uma arma, mas a arma de Davi foi uma afronta contra Golias. Aquilo foi um gesto, porque, veja, ouça, o capítulo 10 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo de número 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim, ó, presta bem atenção: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, as armas que Davi vai usar na milícia, na guerra, não era arma carnal, ele só tinha algo simbolizando, mas a arma não era carnal. Então, as nossas armas, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vocês viram? As nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das, no plural, fortalezas. Espera aí, mas você talvez não entenda o que é fortaleza. Fortaleza é um lugar que cerca uma cidade, que cerca um reino, muralhas altas, muralhas espessas, impenetrável, impulável.
que alguém olha e diz: é impossível conquistar, é impossível entrar, é impossível penetrar. Então, as armas, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. A gente lê, mas não reflete, não analisa, dá a impressão que não é nada. Mas fortaleza geralmente é indestrutível. Mas as armas de Deus destrói não uma, mas as fortalezas. Todas quanto houver, as armas de Deus destrói. O que era para o exército de Israel? O que era Golias? Uma fortaleza. Por quê? Porque ninguém queria um corpo a corpo. Ninguém queria uma cara a cara. Até que não tinha gente, tinha que olhar para o alto. Corpo a corpo era impossível. Talvez seria um homem com uma meia perna do gigante. Era impossível ter um corpo a corpo, cara a cara. Era uma fortaleza extremamente armada. Era um tanque de guerra nos dias de hoje. Era indestrutível para um homem comum. Mas a Bíblia diz que Davi, ele pega a sua funda. Davi, ele pega 5 pedras, 5 seixos, né, diz a Bíblia, 5 pedras do ribeiro. Ele coloca ali no seu emborná, ali no seu surrão, como diz a Bíblia. E ele então vai ao encontro do gigante, ao encontro da fortaleza. E a Bíblia diz que quando ele está indo, o pajem de arma ou de armas do gigante estava na frente, o gigante atrás caminhando, e ali na frente dele aqueles que levavam as suas armas de guerra. E Davi vinha lá na frente sozinho, aos olhos da fortaleza, aos olhos do gigante. Davi apenas com a funda na mão. Ali uma malha com um pedaço de couro amarrado ali, uma fita de couro de um lado, uma fita de outro, como fosse um estilingue. Mas o estilingue ali é em forma de V, mas a funda não era, só tinha os 2 pedaços de couro de um lado, do outro, e aquela malha no meio. E ali ele colocava a pedra naquela malha, segurava ali, rodava nas 2 partes, né? E depois ele soltava uma e então a pedra saía. Era como fosse um estilingue hoje. E ele então, só com aquela funda na mão, pendurado, a pedra aqui no embornazinho dele, e o gigante ali como um tanque de guerra. A Bíblia diz que quando ele olha para Davi, ele começa a amaldiçoar, porque Davi estava com a varinha na mão, estava ali com um cajadinho na mão, que ele batia nas ovelhas, para as ovelhas sair ou seguir em frente, que conduzia as ovelhas. Ele estava com aquele pedaço de pau na mão, e com a funda pendurada. A Bíblia diz que quando o gigante olha para ele, o gigante começa a amaldiçoar, começa a lançar praga, começa a dizer para Davi, a propósito: ô menino, sou eu um cão, para que tu venha até mim, com pedra, com vara-paus, você pensa que eu sou o quê? E amaldiçoava Davi. Davi olhou para ele, e Davi então disse: olha, você vem comigo, você vem até mim com lança, com espada, você vem com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Toda essa congregação saberá que o Senhor não precisa de lança, o Senhor não precisa de espada, porque a guerra não é a minha, a guerra é do Senhor, e Deus me dará a vitória. Olha, Golias, eu vou lançar a tua cabeça, as aves do céu, e o teu corpo, as bestas feras do campo. Meus irmãos, eu leio essa passagem de Davi, eu falo: Senhor, me dá um pouquinho dessa fé, um pouquinho só, não precisa ser igual não, um pouquinho só. Meus irmãos, às vezes nós vamos orar, estamos orando em algum lugar, um gato mia, a gente tem medo do miado do gato. A gente está orando em algum lugar, o morcego faz o barulhinho na madrugada, o morcego que gosta de fruta,
A gente fica com medo ouvindo, ouve um barulho do mato, quando está orando um monte, ouve um barulho do mato, está orando ali, ai meu Deus, começa a arrepiar tudo, pensar que é algum urso, que é algum leão, que é uma cobra, que sei lá o quê. Igreja, cadê a nossa fé em Deus? Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, o inferno treme. Nós temos que dobrar o joelho e ter certeza que o inferno vai tremer com a oração que nós vamos fazer, que as fortalezas do inferno não irão resistir o poder da oração. É por isso que o Senhor Jesus, ele escreveu lá em Mateus, dizendo que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Mas será que é isso que Deus está vendo nos dias de hoje? Será que a nossa fé está tão forte que abala o inferno, que as portas do inferno não vão prevalecer? Será que Deus está vendo isso em nós? Davi, ele fez uma promessa em nome do Deus de Israel, em nome do general de guerra de Israel. E Davi pegou a sua funda, colocou a pedra e ele girou com a mão esquerda. Ele girou e foi somente um tiro, somente um ataque. E Davi acertou ali certamente a cabeça. Dizem que Golias tinha um olho central na testa, não sei, não conheci, mas Davi acertou ali um lugar que era um ponto fraco, e Golias caiu, praticamente já morto. Davi corre até Golias, Davi pega a sua própria espada, sobe em cima do Golias, e Davi passa a espada no pescoço e tira a cabeça de Golias. Davi degolou Golias, e Davi levanta a sua cabeça como vitória. Meus irmãos, a palavra de Deus diz nos profetas maiores que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Ai daquele que se levanta contra a mulher, contra o homem de Deus. É como se levantar contra a menina dos olhos de Deus. E Davi foi vitorioso. Israel foi vitorioso sobre os filisteus por causa de Davi. Ninguém dava nada para Davi, mas a fé de Davi era inabalável. Eu peço a Deus nessa noite que Deus conceda a você, que Deus conceda a mim, a nós, a igreja de Deus, essa fé, para que nós não venhamos nos curvar diante do inimigo, porque é isso que o inimigo quer. Como aconteceu com Jesus, quando Jesus estava no deserto, a Bíblia mostra para nós que o inimigo diz para Jesus se curvar, para Jesus adorar, porque ele daria toda a glória desse mundo, ele daria tudo para Jesus, mas Jesus não se curvou. Jesus diz que nós temos que se curvar somente diante da presença de Deus. Então, igreja, que nós viemos pedir força, que nós viemos pedir graça, que nós viemos prevalecer diante de Deus, que nós não vamos nos curvar diante de nada nessa terra, a não ser diante da presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua fé. As horas se foram, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso.